Olá, eu sou Macorati e esta é a nossa terceira videoaula sobre o curso de C Sharp básico. Nesta aula vamos apresentar os comandos para controle de fluxo ou comandos de decisão. Na linguagem C Sharp, os comandos de decisão são os já conhecidos if, else, if e switch. Então vamos iniciar um novo projeto, File New Project, ou clicando diretamente New Project, e vamos selecionar um projeto do tipo Console Application. Aqui eu vou informar o nome, curso C Sharp, aula terceira. Vou dar um OK aqui. Ele vai me criar uma solução. Vamos salvar, né? Então aqui, olha, eu vou deixar o nome da solução, o nome da solução e o nome do projeto. Eu vou colocar aqui, ó, exemplo 1, e o nome da solução, curso C Sharp, aula 3. Então, vamos salvar, né? Ele vai criar um diretório para a solução naquela pasta. E pronto, aqui eu já tenho a estrutura básica que ele criou, né? Definiu alguns namespaces. Cada namespace desse me dá acesso a uma determinada classes que eu posso usar aqui no meu programa. Se eu precisar de mais classes e elas não estiverem contidas nesses namespaces, eu posso utilizar, declarar quantos namespaces eu quiser aqui. Então eu vou, inicialmente, como eu não tenho nada, eu não estou usando nenhum recurso, eu vou mandar aqui, ó, ele organizar, ele vai remover os usings não utilizados, ok? Como eu não estou usando nenhum, ele vai remover tudo. Bom, vamos começar com if, com a instrução if. A instrução if é conhecida como uma instrução de controle de fluxo ou de decisão. A forma mais básica de sua utilização é quando nós avaliamos uma expressão e verificamos se ela é verdadeira ou falsa. E aí tomamos a decisão. Por exemplo, eu vou definir uma variável do tipo booleana aqui, ó, true. E aqui eu vou avaliar. E if valor true, então eu vou imprimir aqui, ó, WriteLine valor é valor. Ele está chiando aqui, vamos ver. Ah. Bom, como eu disse para você, como eu não estou usando, no início ele definiu para mim os namespaces. Como eu não estava usando nenhum recurso, eu removi. Aqui, ó, ele não está reconhecendo essa declaração. Isso aqui é a classe console. Então, para resolver isso, ou eu faço aqui a avaliação, declaro por completo o caminho, ou então eu
defino aqui o namespace. Então eu vou deixar aqui para mostrar para você que assim funciona. Então, voltando à instrução if, a instrução if na linguagem C#, ela faz uma avaliação de uma expressão, né, e verificando se aquele valor ou expressão, né, ela é verdadeira ou falsa. Nesse caso, eu estou definindo uma variável do tipo booleana, que pode receber valores somente verdadeiros e falsos, e estou atribuindo o valor true para ela. E aqui eu estou verificando se o valor da variável valor é igual a true. Se for, ele vai imprimir o valor é igual a valor. Uma outra forma de eu imprimir, eu vou comentar isso aqui, ó, seria essa aqui, ó, system console writeLine. Então eu poderia fazer assim: o valor é valor. Essas duas linhas de comando são equivalentes. Aqui eu estou usando o operador mais, né, ele está sobrecarregado, ele tem tanto a funcionalidade de realizar a operação matemática de adição, como no caso de strings, fazer a concatenação, como eu já mostrei na outra videoaula. E a outra forma é essa forma aqui, ó, onde eu represento um texto, né? Sempre o que eu quero imprimir como texto, eu tenho que colocar entre aspas, aspas duplas, ok? E aqui, ó, o valor é onde essa declaração aqui vai ser substituída pelo valor de valor, que vai ser true. Então vamos executar para ver se primeiro está funcionando. Tá, eu esqueci, né, que eu tenho aqui system. Tenho que parar aqui, console. Read key, senão ele abre e fecha muito rápido e eu não consigo visualizar. Então agora vamos executar, né? Então essa linha aqui, ó, ela pausa a execução. Fica pressionando, ela fica aguardando o pressionamento de uma tecla. Então eu vou executar. Olha lá aqui, ó. O valor é true. Ele está executando, ele imprime isso aqui, ó. Valor é, e no lugar dessa simbologia, ele coloca o valor atribuído à variável valor, que é do tipo booleana e cujo valor é true. Ok? Então, isso aqui é uma formatação que é feita. O zero aqui significa que eu tenho um argumento. Se eu tivesse mais de um valor a exibir, eu iria definir assim, ó. Tá? Só que aí eu ia ter que exprimir os valores aqui, né? Ó. Tá vendo? Então eu vou imprimir, eu estou usando o mesmo valor, mas aqui eu poderia ter 3 variáveis com valores distintos, ok? Olha lá, ó. Perceberam? Bom, então, como eu disse, essa é a forma mais simples de eu utilizar o comando if. Certo? Agora, vamos fazer aqui uma alteração para mostrar aqui uma coisa interessante. Eu vou iniciar aqui com um programa mais elaborado. Então vamos lá. Vamos definir aqui 3 inteiros. Lembrando que eu posso declarar 3 variáveis na mesma linha, desde que eu use o mesmo tipo, né?
Então eu vou atribuir à variável o valor 2, atribuir à variável B o valor 3. Só por curiosidade, eu posso, se eu tivesse, atribuir o mesmo valor a todas as variáveis numa linha só, como eu fiz aqui nesse comentário. Essa linha comentada, né? Esse duas barras invertidas significa um comentário. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, que eu estou atribuindo o valor 5 à variável C, que por sua vez é atribuído à variável B, que por sua vez é atribuído à variável A. Eu posso fazer isso quando, né, for interessante. Então agora eu vou começar a usar o comando if com os operadores, né? Então vamos lá. If A menor que B, console writeLine A é menor. Eu poderia fazer assim, A é menor que B. Está avaliando a expressão. Como eu tenho que definir o namespace, ao invés de eu ficar digitando, é por isso que o namespace serve, né? Eu vou declará-lo aqui e pronto. Ele passa a ser reconhecido. WriteLine é maiúsculo aqui. Então, ó, aqui eu tenho uma avaliação de uma expressão. Se A for menor que B, se isso for verdadeiro, ele vai imprimir isso. Então, e se eu tivesse digitado isso aqui nessa linha aqui, ó, iria funcionar? Iria também funcionar. Aqui, aqui. Se eu tivesse feito assim, tá? Isso aqui não afeta a execução, tá, do programa. Ele vai ser compilado, tá? Então eu vou executar para mostrar para vocês. Está faltando console readline ou readKey, que vai ser o mesmo efeito. Então eu vou executar, olha. Vamos ver se A é maior. A é menor que B? A é menor que B. Então vamos lá. Então ele vai avaliar e imprimir. Então ele imprimiu. A é menor que B. Ok? Agora, geralmente essa linha se escreve assim, tá? Por uma questão de performance, desempenho, né? Não vai ficar dando espaço na linha. Agora, e se eu quisesse escrever mais uma linha de comando aqui, ó? Console valor de A igual, que vou usar outra anotação, tá? Vamos ver o que ele vai fazer. A é menor que B. Valor de A igual a 2. Ele imprimiu. Então vamos ver se A... o que vai acontecer se A for maior que B? Valor de A igual a 2. Ué, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte. Na verdade, essa linha aqui, ó. Porque o que deveria ocorrer? Como A é menor que B, toda essa linha de código aqui não deveria ser executada, mas ele está executando, ele não está executando imprimindo A é menor que B,
porque A é... Porque eu tô avaliando se A é maior que B, né? Ele só está imprimindo o valor de A é igual a 2. Por quê? Porque, na verdade, quando eu só posso escrever o comando if dessa forma. Na verdade, ele está avaliando assim, ó. Ele está executando, fazendo essa avaliação. Se for verdade, ele executa essa linha. Se não for verdade, ele não executa essa linha. Essa linha aqui vai ser sempre executada. Tem que tomar muito cuidado com isso. Essa forma aqui é a mesma coisa que eu escrever assim. Só que assim fica bem implícito, tá? Que eu tenho aqui um abre chaves, fecha chaves. Ou seja, esse bloco, essa linha de comando, ou qualquer outra linha de comando que tiver aqui, só vai ser executada se essa condição for verdadeira. Então vamos lá. Se eu quisesse realmente que isso fosse executado, que essa fosse avaliada, eu teria que colocá-la dentro do bloco de código. Assim. Tá? Então vamos executar. Aqui ele não vai exibir nada. Não deve exibir nada. Olha lá, ó. Não exibiu nada. Por quê? Porque, na verdade, agora ficou mais claro para mim o que ele está fazendo. Ele está avaliando essa expressão. Então, ele verifica onde inicia o bloco de código e onde termina. Ele vai executar ou não o que tiver aqui dentro. Se eu tiver 10 linhas aqui, você colocar mais uma linha, né? O valor de DE então vamos fazer ele executar para vocês verem. O valor de A é 2, o valor de B é 3. Ok? Por quê? Porque o que ele está fazendo? Ele está... O compilador está avaliando a expressão e se isso for verdade, ele vai executar. E se for falso? Vamos supor que nós queremos tomar uma decisão. Nesse caso, eu poderia fazer assim, ó. Eu vou deixar essas linhas comentadas, porque eu vou usá-las depois. Vamos remover o bloco de código aqui. Pronto, aqui eu tenho uma instrução if else. O que ele vai fazer? Eu tenho se não. Se essa instrução for verdadeira, ele executa essa linha. Se ela for falsa, ela vai executar essa linha. Como ela é verdadeira, ele executou A é menor que B. A é maior que B? Não. Vamos alterar o valor aqui. Agora eu vou mudar o valor aqui. A não vai ser menor que B, vai ser falso. Então mudei o valor da variável. Então o que ele vai fazer? Ele vai imprimir a segunda linha. Ele vai avaliar, é falso, ele vai cair aqui. Olha lá. Foi exatamente isso que ele fez. Como A, o valor de A é 7, e o valor de B é 3, A é maior do que B. Certo? Então, aqui eu tenho a instrução if else. Se eu quisesse imprimir mais de uma linha na avaliação do bloco, vamos supor que eu quero fazer isso aqui, né, para imprimir os valores.
Assim não vai funcionar, tá vendo? Quando eu tenho mais de uma linha, eu tenho que usar os blocos de comando. As chaves que delimitam os blocos que eu quero que sejam executados. A minha recomendação é que você procure usar sempre os blocos de comando. A colocação do colchetes aqui pode ser aqui, ó. Tem gente que faz isso. Isso vai a gosto de cada programador. Você vai encontrar isso aqui também. Isso aqui não tem problema nenhum. Então, o que vai acontecer aqui? Numa instrução if else, ele vai avaliar se isso é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele vai executar esse bloco de código que está entre os colchetes que delimitam os comandos, as instruções aqui. Se for falso, ele vai executar aqui. Então vamos lá. Tá? A é maior ou igual a B. Né? Valor de A 7, valor de B 3. Ok? Bom, uma outra variação é que eu poderia também fazer outras comparações, né? Então vamos lá. If, else. E se eu tivesse mais uma condição? Vamos aqui deixar assim, né? Vou usar assim para ficar mais claro para você. Eu tenho uma outra possibilidade. If, else, if. Aí eu tenho que fazer outra variação. A for maior que B, else é maior, A é maior que B. Else. Então, ó, se A for menor que B, ele vai imprimir A é menor que B. Se for maior, agora, se não, A, se não é maior nem igual, maior nem menor, só pode ser igual. Vamos testar aqui as condições. Vou imprimir o valor. Para a gente acompanhar. Então aqui, ó, eu estou usando uma expressão if, else if, porque eu posso ter mais de uma opção de avaliação de expressão. Aqui eu estou avaliando se é menor, se é maior, e aqui, se não for nenhuma das duas, ele cai num else. Então, o fluxo avalia, é verdadeiro, executa, sai fora. É falso, aí ele verifica se é verdadeiro, executa. Se não for nenhuma dessas duas, ele vai exibir isso. Então vamos executar para os valores 7 e 3. A é maior que B, ele deve executar esse bloco aqui. Olha lá. Ele está executando justamente esse aqui. Ó. A é maior que B. Vamos alterar os valores, né? Colocar valores iguais. Então, ó, ele vai avaliar A não é menor que B, não vai executar. Ele vai avaliar a segunda. A é maior que B? Não é. Aí ele vai executar essa de qualquer jeito. Não tem mais avaliação, né? Então, ele deve executar esse bloco de código. Olha lá. Opa. Como ele fez duas avaliações e ambas eram falsas, ele vai cair aqui de qualquer jeito. Ok? Vamos lá. Outra coisa que nós podemos falar é do alinhamento de ifs. Então, para isso, eu vou fazer assim, eu vou usar um outro recurso. Eu fiz um exemplo 1, que vai ser esse aqui, e agora eu vou dar um add new project. Vou abrir um outro projeto, estou incluindo um outro projeto, para não misturar os projetos. Vou chamar de exemplo 2.
né? Tem um botão OK aqui, ó. Pronto, ele criou um outro projeto, ó. Aqui eu vou mostrar como nós podemos aninhar ifs. Então vamos lá. Eu vou definir aqui int número, definir uma variável inteira. Então aqui eu vou console writeLine e vamos fazer assim: informe o número entre 0 e 10. Tenho que colocar o texto que eu quero exibir entre aspas, né? Ponto e vírgula no final. Dá um espaço aqui para ficar mais... E vou fazer aqui, ó, eu vou esperar que ele digite um número. E o que ele digitar, eu vou capturar. Para mim fazer isso, eu vou capturar na variável o número, o valor. Então eu tenho que converter usando o parse aqui, né, que ele converte uma representação de string para um número, né? Então, o que ele digitar, esse comando aqui, ó, da classe console readline, ele faz exatamente isso. Então, ele vai apresentar essa mensagem e vai parar, porque tem um console readline aqui. O que eu digitar, ele vai jogar aqui. Aí eu vou avaliar. Vou usar o if. If o número for maior que 10, eu vou falar para o usuário, ó, console writeLine. O número deve estar entre 0 e 10. Fecho aspas, né? Se não, agora eu vou aninhar. Aí eu vou fazer um outro if. Se o número for menor que 0, vamos supor que ele digitou um número menor que 0, aí eu vou avaliar e vou ganhar tempo, eu vou copiar a linha, tá? E vou escrever: o número deve ser maior que 0. Se não, console writeLine, o número digitado foi, vou usar aquela anotação, né, da formatação, número. E aqui, ó, vou dar um console readline, que é para ele esperar e exibir o resultado. Então vamos ver aqui o nosso programa, olha. Eu estou usando aqui if aninhados. Por quê? Porque eu estou fazendo uma avaliação aqui do número que vai ser digitado pelos usuários, que ele deve informar entre 0 e 10. Se for maior que 10, eu vou exibir a mensagem. Se não, eu entro em outro if. Não é maior que 10. Aí, ó, dou um outro if. If. Então, ó, eu tenho dois if aninhados. Este e esse. Aí eu faço a avaliação. Se ele for menor que 0, eu aviso para o usuário. Se não, se ele não for nem maior que 10, nem menor que 0, então o número vai estar dentro da faixa que eu quero. Ok? E aqui ele vai parar e esperar. Vamos executar, né, e ver o resultado. Deixa eu puxar aqui para baixo, né? Só que aqui eu tenho que fazer o seguinte, antes de executar. Como agora eu tenho dois projetos, como que ele vai saber qual que ele vai executar? Eu vou aqui na Solution e tem a opção Set Startup Projects. Ele vai me abrir aqui, ó, e eu vou falar que eu quero executar o projeto 2, tá? Senão ele vai executar o projeto 1.
Então vamos executar. Isso é um recurso. Olha lá, ó. Informe o número entre 0 e 10. Eu vou informar 12. O número deve estar entre 0 e 10, ok? Vamos executar de novo. Então ele executou. Espera aí. Eu digitei 12, ele avaliou isso aqui e imprimiu essa mensagem. Vamos executar novamente, imprimir e digitar o número menor do que 10. Vou colocar aqui, ó, menos 30. O número deve ser maior que 0. Então, ó, eu digitei menos 30. Ele é maior que 10? Não. Ele é menor que 0? É, então ele vai imprimir isso aqui. E agora eu vou digitar o número correto. Deixa eu fechar aqui essas janelas, né? Para você acompanhar aqui. Olha lá. Eu vou digitar agora o número 5. Quando eu clicar, ele vai... O número é maior que 10? Não. É menor que... Não, então é falso. Ele vai entrar nesse else aqui, ó, nesse bloco aqui. O número é menor que 0? Não. Então ele vai cair nesse else aqui. Então ele deve exibir. O número digitado foi 5. Ok? Então, apenas lembrando que a outra forma para você fazer isso, né, que é uma forma mais aconselhável, principalmente se você tiver muitos if alinhados, né, nós vamos ver que existe um comando. Pronto. Agora ficou visivelmente, eu consigo ver aonde termina um if. Ó, esse bloco de código é desse if, esse bloco de código é desse else, esse é desse else e esse é desse if. Fica mais fácil de visualizar assim, ok? Bem, é claro que aqui eu poderia ter usado maior ou igual, menor ou igual, né? Poderia fazer variações aqui, né? Mas o importante é saber e conhecer que eu posso alinhar ifs usando a expressão é, ou posso usar também aqui, ó. Poderia usar o else if, né? Número igual a 5. Vamos tirar isso aqui, ó. Igual a 5. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Do jeito que eu fiz aqui, ó, quando você trabalhar com o comando if, lembre-se que ele só avalia uma expressão e verifica se é verdadeiro ou falso, tá? Então, ele vai avaliar isso aqui. Se eu digitar um número 12, ele não vai executar nada, porque o número é maior que 10. Desculpa. Se eu digitar o número 7, o número não é maior que 10, mas não é igual a 5, porque ele só vai executar isso aqui, ó, se o número for igual a 5. Então vamos lá. Vou mostrar isso para vocês. Eu vou digitar 7. Tá vendo? Ele não mostrou nada. Por quê? Não executou nada. Ou seja, ele fez tudo certinho. Por quê? Eu digitei o número 7. 7 é maior que 10? Falso. Não exibe nada. Aí ele vem para a segunda condição. Else if. O número é igual a 5? Não é. Né? Então, ele nem vai executar isso aqui. Certo? Então vamos lá. Agora eu fiz aqui uma... apenas para mostrar, né, isso aqui, só para mostrar a lógica do else if. Então eu vou digitar agora o número 5. Isso aqui vai ser falso, porque ele não é maior que 10. Isso aqui vai ser verdadeiro. O número 5 é menor que 3? Não. Então ele vai jogar isso, vai cair aqui. Olha lá. Vamos
vamos digitar o número 5. O número digitado foi 5, tá vendo? Eu poderia, é claro, ter diversos blocos de código assim aqui, ó. Poderia ter isso aqui, ó. Se o número foi digitado foi igual a 6. Ou seja, não existe limite. Se for igual a 7, né? Então aqui, olha, eu tenho um alinhamento de if, else, if, else, certo? Esse tipo de código é um código que deve ser evitado, tá? Porque dependendo da complexidade do if, aqui ainda a avaliação é simples, mas dependendo do tipo de avaliação, isso pode ficar muito difícil de dar manutenção e de entender. Ok? Bom, outra estrutura que eu tenho para fazer o controle e que substitui aqui o comando if, else if, é o case. Vamos criar aqui vamos incluir um outro projeto do console application, exemplo 3. Então temos que definir, né, set startup project, que agora é o 3 que eu quero executar. Bom, a instrução switch case, ela faz a mesma coisa. E como que ela funciona? Então vamos lá, int número igual a 10. Então, ó, switch número, ele faz a avaliação. No caso aqui, ele está avaliando o inteiro. Então, se for 0, ele vai executar o número é 0. Vou dar um break aqui, porque essa é a sintaxe do comando. Eu tenho que dar um break. Aqui é 2 pontos. Break. Case 1. Eu vou copiar aqui para ganhar tempo. O número é 1. Aqui é 2 pontos. Então, ó, o comando switch case, ele avalia, verifica, né, o conteúdo numa variável, uma expressão, e ele entra no bloco case. Se o número for 0, ele vai executar essa linha de código. Esse break aqui ele é necessário, porque ele vai executar e vai sair fora do bloco Swift. Ok? Se não for 0, for 1, no caso aqui, vamos deixar 0, né? Ele vai, porque se eu não colocar o break aqui, ó, ele vai falar que existe um erro. Então eu tenho que a sintaxe do comando é do switch, a avaliação, case e opções 0, 1 e cada uma tem um break. Então nesse caso aqui, olha, vamos executar. Esqueci do console ready.
o número é 0, porque eu atribuí o valor 0. Bom, uma coisa que a gente tem que notar aqui é um exemplo importante. Eu vou aqui incluir um outro projeto, né? Vou fazer um exemplo mais elaborado. Console Application, exemplo 4. Lembre-se que eu tenho aqui na solução da Set Startup Project, falar para ele executar o exemplo 4. Certo? Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz no projeto anterior. Então, eu vou definir uma string de carro. Agora eu estou trabalhando com um string. E string fábrica. Então, eu vou pedir para o usuário, ele vai escrever aqui, ó, informe a marca do seu carro. Tem que fechar aqui. Aqui eu vou receber o que ele digitar, né? System console. Eu não preciso do system. Console. Readline. Como é uma string que eu vou digitar, então eu não preciso fazer conversão. Tá? E agora eu vou avaliar. Então vou usar o switch. Se o carro, eu vou verificar o que ele foi digitar. Vou abrir o bloco Swift. Vamos lá. Se ele digitar, foi um Civic. O meu é um Civic. Ou se ele digitar é um Fit. Ou se ele digitar um City. Nesse caso, qualquer uma desses três aqui, o que eu vou fazer? Eu quero atribuir o valor, né? Então, a fábrica é da Honda. Tem que dar um break aqui, né? Então vamos e se for um Focus? Ou um Fiesta? Nesse caso, a fábrica vai ser a Ford. E para encerrar mais um caso, né? Vamos ver qual que nós vamos fazer aqui. Case, se ele digitar um Corolla. Então eu vou. A fábrica é a Toyota. E se ele digitar uma marca que não for nenhuma dessas? Então, a fábrica vai ser desconhecida. É isso mesmo, né? E aqui ele vai encerrar o Swift. E aqui eu posso imprimir console, WriteLine, o fabricante do seu carro vou usar a formatação, né? Vírgula, fábrica. E aqui eu vou dar um console read key. Então vamos perceber o que foi feito aqui. Olha, eu estou usando um switch case, que é uma estrutura para fazer
uma avaliação, controlar o fluxo de execução do programa. Por quê? Eu defini duas variáveis do tipo string. Eu vou imprimir na tela. Aqui nem precisava de system, né? Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, essa aqui eu posso apagar. Agora system eu tenho que deixar. Porque essa classe console está no namespace system. Ele vai informar a marca do seu carro. Esse readline vai para a execução e vai ler o que o usuário digitar. Eu vou guardar na variável carro, que é do tipo string. Como é do tipo string aqui, ó, eu não preciso fazer conversão nenhuma. Aí eu vou dar um Swift no carro e verificar nas instruções case o que foi digitado. Então, ó, note que eu tenho case civic, ele avalia, case fit e case sit. Qualquer uma dessas três avaliações, ele vai atribuir que a fábrica é Honda e vai imprimir. Se não for nenhuma dessas três, ele vai fazer uma avaliação se for Focus, se for Fiesta, né? Da mesma forma. E se for um Corolla, por última opção. Se não for nenhuma, ele tem uma opção, o comando Swift tem uma opção default, que ele vai executar se não for nenhuma dessas anteriores. Então vamos executar. Eu vou... Olha lá, digite, informe a marca do seu carro. Se eu digitar aqui, ó, Fiesta, e dar um Enter, o fabricante do seu carro é Ford, tá vendo? Ele avaliou aqui, atribuiu e imprimiu aqui, saiu fora. Ele veio aqui, não era Civic, não era Fit, não era City. Não executou isso aqui. Não era Foco, opa, era Fiesta. Atribuiu esse valor à variável fábrica, saiu fora do bloco Swift e imprimiu aqui o resultado. Então, agora eu vou digitar um carro que não está presente na avaliação aqui. Espera aí. Que é esse aqui. Então vamos lá. O meu carro é um Fusion. Tá? O fabricante do seu carro é desconhecida. Tá? Opa, aqui está errei o português. Mas o que importa é a lógica. O fabricante do seu carro é desconhecido. Então o que ele fez aqui? Eu digitei, ele entrou aqui na avaliação do Swift do que foi digitado na variável carro, que é do tipo string. Como não é nenhuma dessas opções, ele caiu na default, atribuiu fábrica, deu um break e caiu aqui. Bom, então o break sempre é necessário. Mas você pode perguntar, e se eu quiser que ele, aqui, ó, vamos supor que se eu quisesse executar alguma coisa aqui, e eu queria que ele entrasse aqui no próximo. Existe uma opção, go to case, então aqui, ó, seria a Corolla. Então, do jeito que está aqui, ó, esse go to case, se ele cair aqui e for Fiesta, ele vai atribuir Ford e vai, em vez de sair, ele vai vir aqui para outra avaliação do case. Depois vai cair fora. Ok? Eu não aconselho você utilizar esse go to case aqui, tá? O código lembra o código macarrônico dos tempos do BASIC. Então, vimos aqui nessa videoaula as estruturas de decisão if, else, if, else e switch case, que permitem, né, avaliar uma expressão e fazer a execução de comandos dependendo se a instrução for verdadeira ou falsa. Então, na próxima videoaula, nós vamos apresentar os controles de repetições, ou os laços, né? For,
next, for, each, do, while, né? Então, eu queria apenas lembrar que no portal macorati.net você tem aqui o link C#, diversos artigos sobre a linguagem C# que você pode usar para suporte do seu aprendizado. Mas por hoje é só, até a próxima videoaula.